Para quem tá chegando na live hoje, não me conhece, aqui no Face ou no YouTube, eu sou Fra Valdrigues, psicóloga, assim como vocês, formada há 11 anos, atuando hoje numa cidade com 17 mil habitantes, na qual conquistei a agenda lotada, a lista de espera, o faturamento que eu nunca imaginei ter com a psicologia, hoje cobrando mais do que o dobro do que eu comecei cobrando, mesmo estando numa cidade tão pequenininha, porque ao longo dessa caminhada eu consegui trazer valor real para o meu trabalho. O meu objetivo aqui nessas lives é auxiliar você a trilhar uma caminhada de muito sucesso também dentro da psicologia, para que você tenha reconhecimento, para que você tenha um retorno financeiro muito bacana e positivo, para que você tenha qualidade de tempo e mais do que isso, para que você viva da psicologia, mas com propósito, com brilho nos olhos, que isso faça muito sentido para você e com esse sentido que vai fazer para você, que faça muito sentido a cada uma das pessoas que vai se aproximar de você. Essa é a minha busca, é para isso que eu trabalho. Se você tem problemas com preço, então a live de hoje é para você. Mesmo que você ainda não esteja atendendo, você corre o risco de começar atendendo já preso aqui em alguma dessas armadilhas. Mas com a live de hoje, você já vai começar a atender cobrando o preço justo pela tua sessão. Afinal de contas, é disso que a gente se mantém, né, gente? Se a gente é psico, a gente quer viver do nosso trabalho, a gente precisa cobrar congruente para isso. Caso contrário, a gente não se mantém. E se você não se mantém, como é que você faz para viver da psicologia? É por essa razão que muito psico desiste, não tem como se manter e vai embora da psicologia, foge, some. Ótima noite, bora chegar. Que lindo que vocês vieram em peso hoje, hein? Vocês me surpreenderam hoje, hein? Gratidão por isso, porque eu achei que sexta-feira todo mundo só ia querer saber de Netflix, mas estamos aqui no Netfran, né? Bora com tudo, vou fazer valer muito esse tempo que a gente vai passar junto, tá? O que a gente precisa falar então? Por que é difícil cobrar o preço justo? Vamos começar falando um pouquinho dessa questão mentalidade. A gente vai passar por passos bem práticos e eu vou responder as perguntas várias que vocês mandaram, tá? Preço social, Fran, e desconto, como é que faz? Gente, tem muita pergunta massa, tá? Que veio de vocês. A cidade pequena, como é que faz pra cobrar? Qual que é o preço certo? Tudo isso eu vou responder pra vocês, tá? Como que eu faço pra aumentar o preço? Tudo isso eu vou responder. Como fazer pra atender... deixa eu ver. Como fazer pro paciente entender o valor da tua sessão, não o preço. Tudo isso vocês vão saber hoje dentro dessa live, tá? Mas a gente vai começar alinhando o quê? Nossa mentalidade, tá bom? É muito possível, Débora, né? Demais da conta, gente. Tem muito psico cobrando preço justo já. E isso é muito bacana, é muito valoroso. E o que acontece? Nós precisamos alinhar a nossa mentalidade juntos, porque quando as pessoas começam a entender o valor da psicologia, não fica bom pra Fran. Fica bom pra Fran, pra Débora, pra Rafa, pra Ana, pra Cris, pra Bruna. Fica bom pra todos nós. E nós precisamos juntos fazer esses alinhamentos. Caso contrário, daí eu vou num psico que ele tá cobrando 30, mas daquele outro tá cobrando 50, mas daquele outro... Vira uma bagunça tão surreal que daqui a pouco a gente mais não consegue colocar valor no nosso trabalho. Porque vira uma mercadoria qualquer. E nós não estamos falando de uma mercadoria qualquer. Nós estamos falando de um serviço que tem poder de transformação na vida das pessoas. E o grande problema não está nas pessoas em pagarem pelo nosso serviço, está nas barreiras que nós colocamos em cobrar pelo nosso serviço. E a gente vai falar muito disso hoje. Então, qual é a primeira coisa que faz com que a gente fique barrado nessa questão do preço justo? Sabe como que a gente sai da graduação no geral? A gente sai da graduação vendo a psicologia como uma ajuda. Eu fiz psicologia para ajudar as pessoas. Pensa comigo, a gente é psico. Associação mental, nosso cérebro não trabalha por associação. Qual é a associação mental que a gente tem em relação a ajudar? Gente, ajudar é de graça. Para ajudar a gente não cobra. Você entende o que isso significa dentro da psicologia? Se você sai com a mentalidade do ajudar, você já começa a ter uma primeira barreira. Porque sim, nós ajudamos através do nosso trabalho. Mas quando eu saio com a leitura do ajudar no intuito da caridade, eu vou me sentir mal em cobrar por isso. Então, a primeira coisa que eu já tenho que começar a fazer é ressignificar esse olhar de ajudar. Porque, se a gente for pensar, todas as profissões que a gente conhece, elas nos ajudam de alguma maneira. Mas todas elas cobram. Então, qual é a leitura que a gente fez da nossa profissão? Que quando é pra gente cobrar, a gente fica barrado, não consegue, se desespera, se descabela. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A gente vai evoluir todos eles ao longo da nossa live. Há aqueles também, psicos, que conectam cobrar o preço justo com a questão tempo de formação. E também tá errado. Sabe por quê? Porque o preço de uma sessão de um psicólogo, ele não se mede por quanto tempo de formação ele tem. O preço da nossa sessão, ele sempre deve estar conectado com o quanto a gente ajuda esse paciente a gerar de transformação na vida dele. Então, o nosso preço, ele está conectado com o nosso resultado, não com o nosso tempo de formação. É claro que quanto mais tempo a gente tem e trabalha congruente, mais a gente se desenvolve nessas habilidades. Porém,
tempo não é parâmetro para você entender que aquele é um psico de muito resultado. Porque tem muito psico formado há 2, 3, 5, 10 anos, 12 anos, que não tem os resultados que às vezes um psico recém-formado tem, que às vezes um psico formado há 1 ano tem. Então não é congruente que a gente pense, eu tô começando, eu não posso cobrar. Eu já recebi frases do tipo assim, ai, Fran, mas eu tô começando, eu não posso cobrar caro pela minha sessão. Gente, eu infarto aqui, eu morro quando um psico fala isso. Eu não posso cobrar caro pela minha sessão. Eu penso, cara, se tu tá pensando que a tua sessão tá cara, muito provavelmente é porque tu não tá entregando aquilo que tu falou, que vai entregar, aquilo que você se comprometeu. Porque não existe sessão cara. Existe a sessão que não entrega aquilo que deveria ter entregado. Se você entrega dentro da tua sessão aquilo que você se compromete a entregar, se você ajuda verdadeiramente o teu paciente a ter muito resultado, você pode pôr o preço que você achar justo e congruente, que não vai estar caro. A ideia é que os nossos pacientes saiam das nossas sessões com aquela sensação assim, nossa, custou até barato. Eu tenho uma paciente específica que eu cito ela muito, eu gosto de falar lá dentro da mentoria para as minhas mentoradas, que um dia ela pediu, Fran, manda o preço e tal, e aí eu mandei, né, todo o valor daquele mês para ela, e ela escreveu embaixo do valor assim, vale cada centavo. Olha que doido isso. É de arrepiar quando a gente recebe uns feedbacks assim. Por quê? Porque quando um paciente diz que vale cada centavo, é porque ele entendeu o valor desse serviço. O preço se tornou secundário. Gente, eu tenho uma paciente que ela reajustou o preço da sessão dela sozinha. Ontem a gente deu risada disso lá na mentoria, que eu achei tão extraordinário, que eu disse, não, eu não ia ajustar. Por quê? Porque eu precisei, em função da minha escassez da agenda, ao longo de 1 ano, eu fui aumentando várias vezes o preço da minha sessão. E aí, claro que eu não vou repassar esse preço toda vez para o meu paciente, porque não é congruente. E aí, não, ela quis aumentar o preço da sessão dela. Eu dizia, não. Ela dizia, não vou aumentar. E ela dizia, eu vou transferir para você. E eu dizia, eu vou te devolver. Ela disse, então eu vou ficar te devolvendo. E a gente ficou rindo disso. Então tá bom. Você é a paciente, você manda nesse negócio, você reajusta do jeito que você quiser. Olha que doido isso. A pessoa entende que aquilo... Tem uma outra paciente que foi muito legal. Na época, gente, eu acho que eu cobrava R$150 na sessão. Eu não lembro exatamente, mas acho que era 150 e ela me entregou 300. E aí eu não sei o que aconteceu ali no meio da sessão e tal. E no final da sessão, aí ela foi me pagar e ela entregou 300 reais, né? E deve fazer, sei lá, eu não lembro quantos anos faz que eu cobrava R$150. E ela entregou 300 reais na minha mão. Aí eu fiquei olhando pra ela, eu disse, daí eu peguei e entreguei 150 de volta. Ela ficou me olhando, aí eu fiquei olhando também. E aí ela disse assim, não entendi, Fran, eu disse 150. Ela disse, 150? Mas não é 300? Eu disse, não. Sabe aquela hora que você pensa, PQP, se fosse 300 ela ia pagar, né, pela minha sessão, então é porque ela viu que vale. E ela disse, não. Eu disse, não. Ela disse, então tu já pode deixar pra próxima. Eu disse, tá bom. É muito doido quando essas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque esfrega na nossa cara que a barreira do pagar, ela não é do paciente no geral. E claro, gente, a gente precisa ser congruente. Vão ter pessoas que vão ter condições de pagar 100, 150, 200, 300, 500 reais numa sessão por semana. E vão ter aquelas que não. Só que o grande X da questão é que quando a gente tem a psicologia como um negócio, nós não podemos estar nos adaptando à realidade de cada uma dessas pessoas. A gente precisa entender qual é o preço real e justo da nossa sessão. E aí fica a caráter daquela pessoa entender se faz ou não sentido para ela fazer esse investimento naquela hora. E se porventura naquela hora ela não pode, talvez ela vá procurar sim um profissional que tenha um valor mais acessível. Mas essa não é uma responsabilidade ou um compromisso que a gente precise assumir. Nós precisamos assumir primeiro um compromisso com a nossa empresa, com a psicologia, com a nossa vida, com as nossas contas. Porque quando a gente sai com essa coisa do ajudar, e a gente quer ficar se adaptando àquilo que o paciente quer pagar, a gente corre o risco de não ter como manter o nosso consultório, as nossas contas, as nossas formações, os aperfeiçoamentos, uma boa internet, os nossos materiais, os testes. E aí sabe o que acontece? Você quer acolher todo mundo, aí você se ferra, detona com o teu negócio e aí você não ajuda mais ninguém. Logo você que queria ajudar tanta gente, aí se você não tem dinheiro, você não ajuda mais ninguém. Então nesse caso da precificação, do preço justo, a gente primeiro precisa considerar o negócio. Então eu preciso manter meu negócio. Sei lá, vamos falar do McDonald's.
McDonald's. O McDonald's não abriu e disse, ah, não, você pode pagar R$8. Então, beleza, você paga 8. Ah, não, você pode pagar 2. Então, você paga... Não é assim que funciona. Primeiro, você tem que fazer prosperar. E quanto mais o teu negócio de psicologia prospera, mais você vai poder ajudar as pessoas. Tanto as que vão te pagar, quanto aquelas que talvez não vão ter condições de verdade de pagar por uma sessão. E você vai atender com gosto. Vai ser prazeroso para você. Mas é fundamental que primeiro a gente quebra essas barreiras. É ajudar, daí eu não posso cobrar. Ai, tô começando, daí eu não posso cobrar. Lembra, especialmente você que tá começando, porque eu sei que tem bastante recém-formado que me acompanha aqui. Se você tá começando, lembra. O preço da tua sessão não se mede pelo teu tempo de formação, se mede pelo teu resultado. Pelo teu resultado, pelo quanto de empenho você traz, pelo quanto a tua sessão é atrativa, é gostosa, é valorosa, pelo quanto você observando, você teria vontade de ser atendido por você. A gente entende que a nossa sessão tá muito legal quando a gente recebe feedbacks valorosos e quando a gente olha pra gente e pensa, eu queria ser atendido por mim. Várias vezes ao longo da minha história eu já tive esse pensamento. Pessoal, cara, eu queria estar sendo atendida dentro da minha sessão. Que pena eu não poder me atender. Por quê? Porque eu sei que eu preparo aquilo com tanto interesse, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto propósito, para de verdade aquilo fazer a diferença na vida do meu paciente, que eu adoraria demais que alguém também fizesse isso por mim. Então começa a avaliar a tua sessão dentro desses critérios. E claro, nós vamos trazer ainda ao longo da nossa live hoje outros critérios para você também poder precificar de preço justo, trazer clareza desse preço justo. Mas essas são questões fundamentais. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Eu também ainda tenho essa dificuldade de cobrar valor justo. Rafa, até o final dessa live você vai clarear bastante, tá, Rafa? Tem dificuldade de cobrar, falar de dinheiro com o paciente. Lu, são as nossas barreiras pessoais. A gente vai quebrar elas também, tá? Esplêndido! Ah, Lari, que legal! Gabe, você tá por aí? Que massa! Achar que não devo cobrar caro porque me formei há pouco mais de 1 ano. Lu, isso dali, ó, né? Cobrar caro. Gente, não existe sessão cara, tá? Lembra disso. Existe sessão que não entrega aquilo que deveria entregar. Se você tá entregando, se tá sendo congruente, se tá gerando valor pro teu paciente, eu vou falar, não tá caro. Sabe o que é caro? Caro é viver mal, caro é viver angustiado, caro é viver triste, caro é não ter retorno, caro é ficar refém aí de uma série de transtornos, dores emocionais, isso é caro. Caro é ter problema no teu relacionamento, caro é você nunca conseguir uma promoção no teu emprego, caro é você viver mal com a tua família, com os teus filhos, isso é caro. Sessão de terapia não é caro. Não é caro porque gera mudança e transformação. Então tá barato. A gente ajuda essas pessoas a terem verdadeiras mudanças reais dentro da vida delas. Quanto custa não ter essas mudanças? E essas mentalidades aí todas é que a gente precisa começar a desenvolver. É exatamente o meu problema. Agora que eu vi que a Lu tinha colocado, Lu, vamos com tudo. Vamos sair desse problema aí, gente. A live vai ficar salva? Não vai ficar salva. Queria mandar pra uma colega, mas ela não pode participar agora. Ai, Joyce, que dozinho. Gente, as lives da jornada, essas de aquecimento, elas não estão ficando salvas, tá? Sabe por quê? Porque eu quero valorizar a presença de cada um de vocês que pode estar aqui. Eu sei que tem aqueles que gostariam muito de estar e não podem, tá? Eu sinto por isso. Mais pra frente, a gente vai liberar algumas lives, mas eu não sei quais exatamente, tá? Então, Joyce, vamos ficar na torcida que essa seja uma, tá bom? Combinado? Gente, obrigada pelos corações, tá? Ó, então, rapidão, quem quer compartilhar essa live ainda com alguém, clica ali no aviãozinho bem rapidinho enquanto a Fran toma um golinho d'água aqui. Clica no avião e manda, tá? Se de repente a amiga chegar meio logo, ela ainda consegue acompanhar. Depois da live, ela fica salva só por alguns minutos, só pra gente fazer o download dela. E aí ela sai do ar, tá? Beleza, Joyce? Gente, bora lá. O que mais que é importante dizer pra vocês? Ah, tá. E daí fora, agora a gente entra aí na questão. Imagina, Joyce. Obrigada eu, viu, pelo interesse em querer compartilhar com a tua amiga. O que a gente fala agora? Agora a gente entra nessas barreiras ali. Sabe o que acontece de, não consigo falar o preço, não consigo? São as nossas barreiras pessoais sobre o vender. E eu vou falar uma coisa pra vocês bem importante que já vai ajudar a gente a dar uma quebrada nisso. Mas o que acontece? A gente vê vender como algo errado, especialmente dentro da psicologia. E aí, se eu vejo isso como errado, ao longo já da minha história, né, quando a gente fala de vender, a gente já fica com aquela coisa meio, um monte de gente diz, eu não sei vender, eu não vou vender, né? Se a gente vê uma pessoa que a gente acha que essa pessoa vai vender pra gente, a gente já fica meio, vai me vender. Então, olha o tanto de associação mental negativa que a gente criou acerca de vender. Enquanto a gente não faz essa ressignificação, a gente não quer vender o nosso trabalho. Por quê? Porque a associação é ruim. E se é ruim eu não vou fazer, meu cérebro não vai me impulsionar, não vai me ajudar. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é ler o vender como algo muito positivo e muito valoroso. Pensa comigo. Se alguém tem uma coisa muito boa, mas muito boa mesmo, que vai fazer toda a diferença na tua vida, e essa pessoa não quer vender pra você,
ela tá certa ou ela tá errada? O que você acha? Cara, a pessoa tem um troço ali que vai transformar a tua vida. Você tá vivendo no caos, tá um inferno tudo pra você. Aquela pessoa específica, ela tem lá nas mãos dela algo que pode vir e resgatar você. Mas ela não quer vender pra você. Dá ou não dá vontade de a gente dar uma chacoalhada nessa pessoa? É isso que a gente faz. Muitos de nós, psicos, faz isso. Por medo de vender, a gente tira das pessoas a oportunidade de se conectar com o trabalho que faria toda a diferença na vida delas. Então, o que a gente precisa começar a acolher? Se eu tenho vergonha de não vender, se você tem vergonha de vender, se você tem vergonha de falar o preço da tua sessão, sabe o que eu quero que você tenha? Eu quero que você tenha vergonha. Eu quero que você tenha muita vergonha. Mas não é pouco, é muita vergonha. Eu quero que você tenha muita vergonha. Sabe do quê? De não vender. Você precisa se sentir muito envergonhada de não vender algo que você tem, que vai gerar mudança e transformação na vida das pessoas, e por causa do nosso ego ou das nossas crenças, a gente deixa isso guardado na gaveta. Então eu quero hoje que cada um de vocês que está aqui na live comigo saia morrendo de vergonha. Toda vez que pensar em, ai, não vou falar, ai, não vou vender, ai, eu não vou divulgar, se sinta muito envergonhado disso. Porque é até feio para nós profissionais que saímos da nossa graduação, sim, com um trabalho que tem poder de transformação, e a gente simplesmente decide não entregar, decide não cobrar. Então, se sinta envergonhado por não entregar. Quando eu trabalho aqui, na nossa jornada na nossa jornada 2 do Psico de Agenda Lotada, eu falei exatamente sobre isso numa live, não lembro quem foi que me fez a pergunta, da questão do vender. Eu disse, gente, eu não tô aqui vendendo a minha mentoria pra vocês agora, a gente tava com as nossas inscrições da mentoria abertas, e aí eu lembro que numa live eu falei bem específico respondendo uma questão, eu disse, eu tenho muita vergonha de não vender pra vocês, sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho um produto que vai te ajudar de verdade a trazer mudança e transformação dentro da tua carreira de psico. Como que eu vou deitar minha cabeça no travesseiro em paz, sabendo que eu não vendi pra você? Sabendo que você tá ali com a tua agenda vazia e eu tenho aqui todas as ferramentas pra te ajudar a lotar essa agenda, a ter dinheiro, a viver bem da tua profissão. Como que eu vou ficar em paz comigo se eu não vendo pra você? Tá incongruente. E é isso que a gente não pode sentir na psicologia. Você não pode ficar em paz de as pessoas não comprarem teu serviço. Não fique em paz. Se sinta incomodada, desconfortável. Fique desesperada. Sabe por quê? Porque você poderia estar ajudando um montão de gente que talvez você não tá, porque você não sabe cobrar, porque você não sabe vender, ou que você está escolhendo não vender, você está escolhendo não divulgar. E é isso que acontece quando a gente faz essas escolhas. Então, ali mora a primeira ressignificação que a gente tem que fazer. Gente, vender é incrível. Vender é surreal. Quantas lembranças boas na tua vida você tem de coisas que alguém vendeu pra você? É surreal quando alguém nos vende algo que de verdade é de valor, que de verdade é de qualidade. Sei lá, você comprou teu celular, alguém vendeu pra você. Se é um celular muito bom, não te dá prazer de ter comprado aquilo? Sei lá, você quer comprar uma roupa aleatória que você tá querendo há muito tempo. E é uma roupa muito boa, você compra, você fica feliz. Não é uma honra poder comprar isso? Pois é. Por que a gente acha que pro nosso paciente não vai ser uma honra pagar pelo nosso serviço? Ter acesso ao serviço de muita qualidade? Mas tudo isso precisa ser resolvido não no nosso paciente. Tem que ser resolvido aonde? Em nós. Então, minha praga para vocês, e tomara que pegue, é: tenha muita vergonha de não vender o teu serviço. Tenha muita vergonha também de não cobrar o preço justo, porque quando você não cobra o preço justo, você corre o risco de falir o teu negócio de psicologia, e um negócio falido não ajuda ninguém. Então se sinta envergonhado toda vez que você não falar o preço congruente, toda vez que você estiver pagando para trabalhar e toda vez que você estiver se escondendo com medo de vender algo que tem poder de transformação. Deixa eu ver o que vocês estão me mandando aqui rapidinho que a gente já continua. Ah, show. Peraí que eu travei meus comentários. No início eu passava o valor que eu achava justo. E sem nem a pessoa pedir eu já dizia, mas posso fazer o desconto? Isis já botou ali hashtag vergonha. Que vergonha, Isis! Perfeito, meu coração. Sabe por quê? Porque a gente já desvaloriza o nosso trabalho de cara, né? É só a gente pensar no contrário. Chega lá a pessoa, sei lá, você vai fazer a unha. Aí você diz assim, quero fazer as minhas unhas, quero arrumar as minhas unhas. Aí a manicure diz, eu cobro R$15. Mas eu posso te dar um desconto. Já fica incongruente, né, gente? Já tá tudo errado ali nesse processo. Você diz, Porque o barato demais faz com que a gente desconfie, tá? Então você, psico, que está cobrando mega baratinho na sua sessão, vou te falar, tem um monte de gente desconfiada de você. Porque a gente desconfia. E muito. Ó, pensa comigo. De repente você tá lá comprando... deixa eu pensar aqui. Você tá comprando sei lá, você vai comprar um pastel. Vai comprar um pastel na feira. Aí esse pastel aqui, ele tá custando R$10. Aí tem um pastel do lado que tá custando 2. Eles estão no mesmo tamanho. Você diz,
Eita, mas que recheio que tem nesse pastel ali que tá R$ 2? Sério isso? Você desconfia, entende? Se você vai no médico, você vai agendar uma consulta no médico, um tá te cobrando R$ 300, o outro tá te cobrando 50, você diz, eita, mas por quê? No mínimo a gente desconfia, porque o ser humano é assim, porque a gente quer a prova social, porque a gente quer os gatilhos mentais ali sendo acionados. Então quando é barato demais o povo desconfia, tá? Não pense que cobrar baratinho vai ser um bom critério pra você lotar a tua agenda, tá? Você é top, prática e objetiva, nos faça sair da zona de conforto na base da chinelada. Obrigada e continue, quero fazer tua mentoria. Adorei, Gabi, adorei a história da chinelada, viu? Lá na mentoria eles dizem que eu dou tijoladas com amor, sabe? Eu concordo, porque eu amo muito os meus mentorados, gente. Quem tá lá dentro comigo sabe o quanto que eu me dedico pra eles. Tanto é que eu reduzi a minha agenda de atendimento pra dar uma atenção quase que integral pros meus mentorados. E daí a gente brinca muito, Gabi, com a história da tijolada com amor. Agora gostei da tua da chinelada. Vou aderir lá com eles. Vou dizer, bora dia de chinelada hoje. Ana, reajustei porque estava uma vergonha, mas ainda acho que não está bom. É estranho reajustar de novo para os novos? Não, Ana. Pra quem tá chegando, não tem problema nenhum em você reajustar, tá bom? Eu vou te falar aqui da minha realidade, tá? Como eu precisei aumentar várias vezes, eu escolhi aumentar, tá, gente? Várias vezes o preço da minha sessão ao longo de um único ano. O que eu fiz? Eu explicava para os pacientes, então quando o paciente chega, já explica para ele, tá? Até mais ou menos quando que vai esse valor. Se você faz um reajuste anual, esse paciente já vai estar preparado. Eu não acho bacana a gente ficar repassando o tempo todo o reajuste para paciente. Não é congruente, mesmo porque a pessoa veio, já se programou para pagar aquele valor X, tá? Então o que você faz? Mantém aquilo lá que você já combinou com o teu paciente, até por respeito a ele, e os novos você passa. Aí já veio a dúvida assim pra mim, acho que é a Ana, né, que me pediu, deixa eu só ver. Isso, aí já veio a dúvida assim, Ana. Ah, mas daí não fica estranho, tá cobrando valor de um, valor de outro. E aí o que eu faço com os meus pacientes? Eu já explico no começo pra eles, tá? Eu digo, olha, depois que você chegou aqui comigo, por tempo X, não vai haver nenhum reajuste na tua sessão. Então por isso que às vezes um paciente tá pagando um pouquinho menos ou um pouquinho mais, porque ele entrou naquele período onde não está havendo reajuste ainda na sessão dele. E tá tudo bem, tá, gente? Mas é raríssimo eles ficarem fazendo essas trocas, mesmo porque quando a gente tem um cuidado bem especial, a gente já cuida até pra eles não se cruzarem, né, não se encontrarem, e dá super certinho, tá? Porque quem tá chegando não tem a menor ideia de quanto você cobrava, muito provavelmente. Se tá vindo por uma indicação, daí eu sempre gosto também de dar essa explicação, porque aí de repente a pessoa já pediu, né, quanto é que é? Aí de repente você diz, é 200, daí a pessoa chega lá, não, é 250. Então você dá essa explicação, tá bom? Mas não precisa ficar explicando o tempo todo, beleza? Realmente, quando a gente ganha pouco com convênio, tem até a impressão de que não trabalha, porque não vê resultado na vida. E paciente de convênio indica outro de convênio. Um paciente social indica outro. Verdade. E sabe o que acontece, Gleice? É porque são as nossas bolhas de convivência, né? Então, no geral, a pessoa que tá lá no preço social, no valor social, né, ela tá ali dentro de uma bolha. Então, provavelmente os amigos têm rendas muito próximas, né? Os familiares também. Às vezes um ou outro que destoa um pouquinho, mas a grande maioria não. É só a gente olhar também pra nossa realidade. São as nossas bolhas. Então, não há muito como indicar para outras pessoas. E tem muito psico que começa nessa linha do preço social ou do convênio, achando, não, vou começar aqui, vou lotar minha agenda, depois as pessoas vão me indicar e eu vou subir, mas aí eles acabam ficando prisioneiros, porque todo mundo que chega quer pagar só aquele valor, tá? Mais pra frente na nossa live a gente fala um pouquinho mais dessa questão do preço social, beleza? Então, gente, a leitura do ajudar, tá? Precisa ser ressignificada pra ontem. Você tem que entender que você não oferece ajuda, você oferece um serviço, espero eu, que de extrema qualidade e que gera muitos benefícios na vida de outra pessoa. Mas lembra que você não oferece ajuda, você oferece um serviço que ajuda as pessoas. E aí, sabe quem mais faz isso? Médicos. Médicos não ajudam as pessoas? Ajudam, né? Mas eles não cobram? E bem pelo serviço que eles entregam? A Nutri não ajuda? Ajuda, né? Ajuda um montão de gente a viver bem, cuidar da alimentação, fazer uma reeducação alimentar, emagrecer, ter, sei lá, viver mais saudável, ter mais energia. Ela não ajuda? Não é massa aquelas dietas, todo aquele estudo que elas fazem? É super legal. Mas você vai lá e ela não te cobra? Ela cobra, né? Mas você chega lá e ela diz, minha sessão é R$200. Você diz pra ela, não, mas eu quero pagar só 100. Você não diz isso. A manicure que você vai, se ela diz que é 15, que é 20, que é 30, você não diz pra ela, não, mas eu vou pagar só 10. O encanador que vai na tua casa te ajudar lá a, sei lá, resolver um problema com cano. Aí já pensou que o encanador chega lá na tua casa e ele diz assim, é R$100. Você diz, não, mas é que eu só posso pagar 50. Não te parece estranho? Mas quantos psicos vivem essa realidade? Não é? Não, mas é que eu não posso pagar esse valor. Mas é que eu não... Gente, agora eu vou tirar todo o meu coração da jogada, tá? Vou tirar todo o meu coração.
Mas se eu não posso pagar por um serviço que eu desejo, eu não posso acessar aquele serviço. Talvez eu vá ter que achar algo similar. E sabe por que eu falo isso? Não é porque a Fran não quer ajudar, porque a Fran, meu Deus do céu, a Fran é um coração de pedra. Mas é porque eu entendo daqui que um psico que não sabe começar se ajudando, ele não vai conseguir ajudar as pessoas por muito tempo. Então, primeiro, você tem que se ajudar. É pôr a tua máscara de oxigênio primeiro, é ter força, é ter dinheiro para manter o teu negócio. E aí sim, você vai conseguir ajudar um montão de gente. Inclusive, você ajuda no teu marketing, na tua distribuição de conteúdo, nos conteúdos gratuitos que você vai distribuir quando você está fazendo um serviço de qualidade, quando você está preparando a tua base, a base para ser uma referência no assunto que você quer trabalhar, no teu nicho de atuação. Só que antes você vai precisar cuidar disso. Esteja bem. E aí as pessoas dizem, ai, Fran, não é egoísmo pensar assim? Eu costumo dizer que egoísmo é não pensar assim. Sabe por quê? Porque quando você não pensa assim, quando você não sai da tua formação e acolhe a psicologia como teu negócio, já já você tem prejuízo, já já você não tem dinheiro. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai incomodar alguém. Você vai ter que pedir ajuda pra mãe, pro pai, pro irmão, pro vizinho, pro marido. E aí é ruim, entende? Aí é egoísmo, que daí todo mundo tem que ficar me ajudando daí? Porque eu não soube me ajudar primeiro? Então faça isso por você. Tá congruente, tá justo. Quantos anos você passou estudando? No mínimo 5 você investiu. Eu não sei como é que foi a tua realidade na formação, na psicologia, mas muito psico passou perrengue. Gente, às vezes a gente tem que escolher se comprava o lanche, se pagava as cópias dos materiais. Porque é caro para se formar. Eu que terminei a minha formação indo e vindo de ônibus, todo dia, foi 1 ano, que eu viajava 3 horas toda noite. Às vezes a gente passava fome, às vezes a gente passava frio, às vezes a gente passava vontade. Às vezes saía lá da cidade, chegava na faculdade, não tem aula porque o professor era de fora e não veio. Dava vontade de se descabelar, voltar, sei lá, chorando a pé para casa. Mas não tinha como voltar a pé porque era em outra cidade. Ou seja, cada um de nós sabe os desafios que passou. Pra daí chegar agora e o outro escolher quanto que o nosso serviço vale. Eu não posso escolher quanto que o serviço que o médico me atende vale. Ele é que sabe do serviço dele, ele que sabe da entrega que ele vai me fazer. Então ele é que tem que precificar. E é isso que a gente tem que ter, essa tomada de consciência. É você que sabe do serviço que você entrega. Não é o teu paciente, ele vai descobrir depois, estando num processo terapêutico com você. Mas no momento inicial, se você não se posiciona, você fica eternamente sendo o psico do preço social, ou do convênio, ou o psico do desconto. E eu vou dizer, você não precisa concordar comigo, mas são estratégias que eu não utilizo. Eu não sou uma psico que dá desconto, por exemplo. Por quê? Porque eu não acho que 10 ou 20 reais vão fazer toda a diferença para uma pessoa que está verdadeiramente comprometida. E claro que sim, existe pessoa que vai trabalhar por pacote, e isso e aquilo, não tem certo e errado. Mas eu vou te dizer, eu construí minha agenda lotada numa cidade com 17 mil habitantes, eu nunca precisei dar desconto pra ninguém. E eu comecei até sem entender de marketing. E as coisas fluíram. Foi do dia pra noite? Claro que não. Só aqui nessa cidade eu tô atendendo há 6 anos. Mas as coisas não demoraram tanto quanto eu imaginei que elas demorariam, porque existem caminhos para isso. Ao longo desses anos, eu comecei cobrando 100 reais, hoje eu cobro mais do que o dobro disso, e ainda tem paciente para pagar esse valor. Então, quando eu estou procurando pacientes de 40 reais, eu vou achar pacientes de 40 reais. Mas se você está procurando de 80, você vai achar de 80, se está procurando de 100, você vai achar de 100, se está procurando de 200, você vai achar de 200. Porque todos eles existem. E aí sabe o que acontece? A gente acha que as pessoas não pagam. Mas, gente, eu tenho várias formações em coaching. Eu sou Master Coach Ericksoniana. E aí eu fiz todas as formações em coaching de uma instituição específica, do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, porque papel de psicólogo não é criticar. Papel de psicólogo é compreender, é entender, é buscar o melhor das coisas. E com o coaching eu aprendi muitas coisas. E sabe o que eu aprendi? Que as pessoas pagam. Porque lá no momento em que eu decidi atender coaching, eu comecei cobrando 3 mil reais por um processo de coaching e terminei cobrando 5 mil. E você acha que as pessoas não pagavam? São 10 sessões. Quando eu parei de atender coaching, eu cobrava 5 mil por um processo de 10 sessões. Então é 500 reais por sessão. E as pessoas pagam. E isso me dá cada vez mais a clareza de que não são as pessoas, somos nós. E se as pessoas ainda não estão pagando, talvez é porque elas ainda não estão entendendo o valor do teu trabalho. Valor é gerar valor para essas pessoas. É trabalhar assim o gatilho mental da reciprocidade. Quando você entrega, as pessoas entendem que tem valor, que você sabe o que você está fazendo ali. O que eu estou trazendo aqui para vocês agora? Eu não estou cobrando nada de ninguém, eu estou trazendo a minha reciprocidade. Eu estou trazendo aqui para vocês um conteúdo que é de extremo valor, que muitas dessas coisas eu trabalho dentro da mentoria, eu estou trazendo de graça para vocês. Por quê? Porque isso chama conteúdo de valor, vai conectar, vai ajudar vocês de alguma forma.
Entende? E é isso que a gente precisa fazer dentro de todo o teu marketing. Marketing de psicólogo é marketing de conteúdo, não é panfletagem. E ali as pessoas já começam a entender o valor do teu trabalho, elas começam a se conectar com você. Então quando você fala o preço da tua sessão, isso já está secundário, porque a pessoa já entende que aquilo vai agregar muito. Imagina se num conteúdo de graça que a pessoa tem de repente teu, ela já consegue ter uma tomada de consciência legal, ela já consegue implementar alguma pequena dica, alguma pequena melhoria. O que ela vai pensar? O que a gente pensa? Gente do céu, se no conteúdo gratuito dessa pessoa aqui eu já consigo fazer tudo isso, ou ter todas essas tomadas de consciência, se imagina eu pagando pra essa pessoa estar ali me acompanhando lado a lado. A gente começa a criar essa mentalidade nas pessoas. Só que muito psico não se dá o tempo de fazer isso, não faz isso de forma congruente, quer resultado, aí o resultado não vem, porque não existe resultado por mágica, nem na nossa vida, nem na nossa profissão, nem na vida de ninguém, porque se existisse a gente nem precisava da profissão da psicologia, porque daí era mágica, né? Todo mundo apertava um botãozinho, fazia um plim-plim, a coisa resolvia, e não é assim que funciona. Mas por mais que não tenha mágica, tem caminho. E valor de sessão, preço justo, você começa a criar mentalidade nas pessoas a partir de conteúdo. Conteúdo que gera valor, conteúdo que agrega. Verdade, não dá pra fazer leilão do nosso trabalho. E conectado com isso, Isis, que você falou, sabe o que acontece, gente? Quem vem por preço, vai por preço. Aí, de repente, você tá lá e fez uma sessão pra pessoa por R$70. Aí, de repente, o teu colega tá oferecendo a sessão dele por 60. Aí a pessoa não veio pela conexão, pelo valor que você gerou. Ela veio pelo preço. Aí ela vai economizar R$10, ela vai pro teu amigo. E aí sabe o que acontece? Eu vou reforçar, tá, gente? Eu tô falando de pontos isolados. É claro que vão ter as pessoas que não têm condições de pagar. Mas para essas pessoas existem as clínicas escola, existe você poder ajustar alguns horários específicos da tua agenda para daí sim atender um preço congruente para essas pessoas. Mas eu tô falando de uma forma geral daquela pessoa que vai vir e ela vai economizar na tua sessão. Mas pergunta se ela vai economizar na pizza do final de semana. Pergunta se ela não vem com o iPhone de última geração que ela parcelou em 36 vezes. Pergunta. Né? Teve um relato de uma mentorada minha ainda essa semana, que ela tem bastante dificuldade com essa questão do preço. Ela disse, Fran, eu fiquei tão chocada que a minha paciente pediu lá o contato, enfim, para fazer uma aula específica, né? Não vou trazer os detalhes, claro, porque isso é particular dela. Mas ela disse, ela pediu o contato para fazer uma aula específica, que era de alguém que eu conhecia. Eu passei o contato, ela fez o contato com a pessoa e depois ela me mandou mensagem cancelando comigo. Ela disse, mas Fran, eu tava cobrando R$100 por mês. E eu dava pulinho aqui, né? Meu coração tava disparado, eu tava quase infartando. E ela disse que eu cobrava R$100. Ela disse, só por curiosidade eu perguntei o valor que ela ia pagar lá nessa aula específica e era 300 e pouco. Gente, a pessoa não pode pagar R$100 num processo terapêutico mensal. Mensal, era pelo R$100, não era por sessão, era por mês. Mas ela pode pagar 300 e pouco por mês pra uma outra coisa. Você entende o que eu quero te dizer? E muita gente vai fazer isso. E tem muita gente que tem condição, buscando psico a preço social, tirando a vaga de alguém que realmente não tem. Porque o preço social, ele tá visto errado pela grande maioria dos psicólogos. Preço social não é pra você lotar a tua agenda. Preço social não é pra você se manter dele. Preço social é nossa contribuição. Se a pessoa vem pra você por preço social, se tiver que cobrar R$10, tá valendo, porque esse R$10, não faz diferença pra você. Isso é só pra gerar comprometimento no teu paciente. Isso é preço social. Não é a gente lotar a agenda cobrando um montão de paciente a R$50, entende? Pra você ter que depender daquilo ali. Você não pode depender daquilo ali. Você acaba com você, com a tua profissão, com os teus horários, com o teu pique, com a tua motivação, com a tua energia. Porque tem um monte de psico, especialmente os que atendem por convênio. Gente, tem mentorado meu que já me relatou que o convênio chegou a oferecer R$8. Vocês têm noção do que é isso? Aí larga da psicologia e vai vender trufa? Que cada trufa que você vende, você vai ganhar isso. Olha que surreal. Não tá congruente. Mas enquanto tem profissional fazendo, vai continuar existindo. E tá tudo bem. Não é um problema nosso. O problema nosso é a gente cuidar da nossa sessão. E se o outro paciente, se o outro psico acha que tá congruente pra ele, tá tudo bem. A gente respeita. São as decisões individuais de cada um. Mas se você é um psico que deseja viver da psicologia e bem, você não vai viver bem através dos convênios e nem do preço social. Porque você vai trabalhar muitas horas do teu dia, você vai se desgastar. Tem muito psico que atende por convênio, aí ele atende correndo aquele paciente, atende às vezes 20 pacientes no mesmo dia, na correria, às vezes não para pra comer, não para pra fazer um xixi, não para pra respirar, não para nem pra fazer a anotação bem feita desse paciente. E aí como é que faz?
E tudo isso leva o nome da psicologia. Eu me preocupo. Eu me preocupo e muito, e não é à toa que lá dentro da mentoria eu trabalho sessão com os meus psicos. Por quê? Porque eu me preocupo com como cada um desses pacientes vão sair do processo terapêutico. Porque um paciente que sai satisfeito, talvez ele fale para 1, 2 pessoas, mas uma pessoa que não gosta da sessão, ela fala para 5, 6. E aí como é que fica o nome da psicologia? E aí todas as outras terapias vão tomando espaço. E tá tudo bem, existe uma série de terapias muito legais. Mas nós também precisamos manter o nosso espaço. Porque nós temos muita coisa incrível dentro da psicologia que precisa ser compartilhada. Porém, se a gente não cuidar, vai prostituir, não tem jeito. Qual é o preço social, Irineia? Gente, o preço social ele varia, tá? Então tem algumas ONGs ali, alguns programas, por exemplo, dentro junto com os meus psicos lá da mentoria, que eles me dizem, olha, tem alguns projetos que a gente cobra R$38, tem outros que cobram R$50, tá? Então não tem um valor único, tá, Irineia? É muito da congruência do psico e também desses projetos sociais. Mas eu já vi gente cobrando 30, 25, 32, 38, 50, 70, tá? E aí tem alguns comentários também, especialmente nos grupos de psicologia, né? Que às vezes as pessoas colocam, e aí tem gente que diz assim, e lembrando que R$80 não é preço social. Tipo, a pessoa tá buscando um psicólogo e a pessoa tá reclamando do preço. Entende? R$80 é preço social, né? Então assim, a gente precisa entender que há pessoas que vão precisar muito desse preço social, muito, de verdade. Mas há pessoas que não vão precisar e vão estar tirando a vaga de alguém. E cabe a nós fazer essa avaliação, cabe a nós se posicionar, porque enquanto a gente não se posiciona, esses preços todos vão virando uma grande confusão, uma grande bagunça. E aí ninguém mais entende o que é ali que tá rolando dentro desse negócio. Especialmente porque um psicólogo tá cobrando 80, ou tá cobrando 100, ou tá cobrando 200, ou tá cobrando 30. O que tá acontecendo aqui, tá? Então fica uma grande confusão. E eu vou falar, gente, tem muito psico entregando um trabalho massa, mas cobrando isso aqui, ó, pela sessão. E aí sabe o que me preocupa? Ele não vai se manter por muito tempo. Ele vai se desmotivar. A gente se frustra quando a gente tá pagando pra trabalhar. Quando você trabalha, rala, e você não vê a cor do dinheiro. E você precisa ver, porque você é merecedor, porque você fez um trabalho ali. A pessoa que vai na tua casa fazer um trabalho pra você, você não acha justo ela receber? De repente você tem uma pessoa que ajuda você limpando a tua casa. Você quer que a pessoa vá lá e limpe a tua casa e você não quer pagar pra ela fazer esse serviço? Você não acha justo ela receber? Pois é, nós precisamos desenvolver essa mentalidade, tá? Dentro dessa questão do preço social. Então lembra que todas as profissões ajudam de alguma maneira, mas todas elas cobram, e cobram o preço justo. E quando a gente para pra pensar, no geral, especialmente em serviços, a gente não pede desconto, não. Eu não peço desconto em serviço. Serviço, não. Eu adoro desconto, gente. Eu adoro pedir desconto. Eu peço desconto em mercadoria. Lógico, eu adoro pedir desconto. Eu sou uma pessoa que gosta de desconto. É um sarro, é só pelo prazer de dizer, yes, ganhei, mas nem que seja R$1. Eu fico feliz, bem feliz. Né? E aí por quê? E por que eu não peço no serviço? Porque eu não tenho como mensurar o que a pessoa vai me entregar nesse serviço. Eu não tenho como saber quanto isso vale. Não, pelo menos até eu receber isso. E depois entender, eu acho que não valeu tanto assim. Mas no geral vale, tá? No geral, enfim, pela experiência que eu tenho aqui dos psicos que trabalham comigo, que eu conheço, que eu mentoro, são sessões que valem. Só que a pessoa ainda não se sente confiante pra cobrar. E aí sabe o que é pior? Tem psico que aí se encoraja. Beleza, Fran, eu vou cobrar. Aí a pessoa vai lá e diz, não, agora eu vou cobrar, tava cobrando 80, sei lá, vou cobrar 100. Aí as pessoas fazem contato e não agendam. Aí o que o psico faz? Eu acho que é porque eu aumentei, Fran. Será que se fosse 80 a pessoa ia ficar? E eu digo, não ia. Porque, gente, uma pessoa não deixa de fazer um processo terapêutico por R$20 na sessão. E se ela deixa, das duas uma. Ou é porque ela realmente não tem condição, e aí tá tudo bem, a gente respeita. Ou porque talvez não seja uma prioridade pra ela nessa hora. Ou porque tá 3, então. Ou porque talvez ela realmente quer um profissional que custe menos. Tá tudo bem. Você precisa entender o que você vai entregar. Tá? Você tem que pensar no teu resultado. Se você quer ser um psico de resultado ou se você quer ser um psico de desconto. Essa é uma escolha que a gente precisa fazer. Eu sempre escolhi ser uma psico de resultado. Mas daí, gente, eu trabalho e muito para ter muito resultado. É para o meu paciente não sair de jeito nenhum com dúvida acerca do quanto que ele está me pagando. É para ele sair com certeza e quiçá achando que ele ainda está me pagando pouco, que ele está me pagando barato. E é para isso que a gente tem que trabalhar, tá? Nossa, eu tô tão desanimada com a psicologia. Bi, não fica não. Tem jeito, tá? Eu também já estive desanimada, eu já pensei em desistir da psicologia, eu achava que não dava pra viver da psicologia. Mas quando eu decidi de verdade viver com tudo aquilo, sem plano B, tá?
Eu não tinha plano B. Eu decidi que viver da psicologia era o único plano de vida que eu tinha. Era o meu plano A e eu não tinha mais nenhum plano de nenhuma outra letrinha na vida. E aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a alinhar cada um dos meus passos, cada uma das minhas ações, para que eu de verdade conquistasse um a um dos meus pacientes. Então quando a gente faz um remanejamento, um realinhamento das nossas expectativas, a gente consegue sim maximizar os nossos resultados, tá? Então eu realinhei as minhas expectativas. Porque às vezes a gente sai da formação, da graduação, pensando assim, vou me formar, vou montar meu consultório, vou atender, sei lá, 10 pacientes a X reais, vou ter, sei lá, 5 mil por mês. Aí a gente sai e dá com a cara na parede, porque não é bem assim. Porque existe toda uma estrutura, tá? E aí quando você entende essa estrutura, você começa a gerar valor, você começa a trazer um marketing de qualidade, as pessoas começam a te conhecer, a se conectar com você, e já elas começam a vir, a desejar, a querer muito o serviço que você tem para entregar, tá? Mas lembra que tem o tempo de plantar, de regar e de colher. E talvez você esteja ali desanimando antes de passar por esse processo. Plantou? Show! Mas agora rega, e já você vai colher, tá bom? E acompanha a gente aqui, que a gente vai estar aqui empenhado em te ajudar a se motivar aí e resgatar esse ânimo para viver da psicologia, tá bom? É necessário um salário justo, até para entregar bom resultado, porque todo curso, livro é muito caro. Gleice, perfeito, tá? É fundamental que você receba congruente para você sentir que tá valendo a pena. Porque a psicologia, esse serviço que a gente entrega, ele tem que estar valoroso para ambos. Afinal de contas, gente, quanto tempo a gente passa com esse paciente? A gente cria uma relação com essas pessoas, entende? Então, se tá prazeroso só pra um, que de repente é o que tá indo lá e te pagando, sei lá, 30 pila pela sessão, não tá valoroso pra você, daí você não entrega o teu melhor, daí você se desmotiva, daí você fica xoxo, daí você desanima, daí você desiste, tá? Esse é o ciclo, esse é o processo que acaba acontecendo. Então, gente, lembra que não é o paciente que decide o preço da sessão, tá? Tá regando, Iri? Ah, que show, que show! Oi, Dani! Tá mandando um oi pra mim, que linda! Beijo, meu coração, pra você. Saudade, tá? Feliz que você tá aqui na live da Psico. Que linda, obrigada. Irineia, show! Rega. E já você entra aqui nas lives e diz, já tô colhendo agora, já reguei, agora eu tô colhendo. Eu trabalho isso muito, gente, com os meus mentorados. Pra gente estar realinhando o tempo todo as nossas expectativas. No geral, não é porque a psicologia não dá certo. No geral, é porque a gente quer que dê certo no nosso tempo. No geral, é porque a gente faz pra dar certo, não até dar certo. Tá? E esses alinhamentos, eles precisam existir, tá? Eles fazem toda a diferença no nosso processo. E aí, o que eu tenho que fazer então, Fran? Pra cobrar o preço justo? Gente, o preço justo é aquele valor que está congruente com o resultado que você entrega, tá? Lembra disso, não tem sessão cara, tem sessão que não entrega aquilo que deveria entregar. Então lembra que o que você precisa fazer é entender se o que você entrega está congruente com o preço que você está cobrando. Você precisa entender se está congruente com as suas formações, com a tua dedicação, com quanto você estuda, com quanto você prepara cada uma dessas sessões. Cada sessão tem que ser preparada com brilho nos olhos. Eu gosto de levar coisas assim a rodo para os meus pacientes. E aí, muitas das coisas eu nem uso, porque eles chegam, a demanda é sempre outra. E aí tá tudo bem. Mas eu me preparei para aquilo ali. Ele sabe que eu estudei. Ele sabe que ele fala de alguma coisa, eu lembro. Gente, eu lembro da maioria das coisas que os meus pacientes me falam. Mas mesmo assim, eu sempre tô checando, olhando, reavaliando, lembrando. Às vezes é um detalhinho que o meu paciente falou. Eu anoto ali na outra sessão, eu pergunto para ele, ele diz, nossa, né? Trabalhar a fidelização de pacientes, a gente pode falar disso na live da semana que vem, tá? Não vamos entrar aqui porque dá uma live inteira só disso. Mas quando você fideliza, quando você sabe fidelizar, manter esse paciente com você de forma valorosa, mas não manter para ele ficar ali te pagando, é manter ele com qualidade pelo tempo que ele precisa ficar. Eu tenho uma pressa danada de mandar os meus pacientes embora, bem ligeiro, eles brincam com isso. Eles dizem, a gente chega aqui, a Fran quer ver a gente pelas costas o quanto antes. E eu digo, é verdade. Eu quero ver você sair por essa porta e nunca mais voltar. Por quê? Porque isso me diz que você tá bem, que você levou aquilo que você veio buscar. Então o teu paciente, ele precisa entender que existe a tua dedicação, o teu brilho no olho, o teu empenho, a tua motivação, a tua energia, tudo isso dentro do teu processo. A tua sessão tem que ser uma sessão interessante. Então o preço não é assim, ó, ai, vou botar o preço que eu quero e deu. Não! Pensa no preço congruente, tá? Com tudo isso. Então, eu realmente tenho essas características aqui que a Fran tá falando. Então, beleza. Então, eu realmente posso começar a cobrar um preço congruente, um preço justo. Pergunta pra você se a tua sessão é interessante, tá? Aí você calcula também um preço que vai te trazer retorno, que seja vantajoso pra você. Por quê? Porque você tem que pagar as suas contas. Porque se você atende presencial, você tem aluguel, talvez condomínio, luz, que mais? Internet, materiais, as formações que você deseja fazer, as outras contas todas da tua vida. Então calcula um preço que vai também te gerar retorno, que vai sobrar para você. Senão você vai pagar para trabalhar. Ninguém quer pagar para trabalhar.
Essa é a ideia central. Você não estudou para pagar para trabalhar, tá? Então, coloca ali o preço justo. O que mais? Preço de tabela, você também precisa olhar, tá? Gente, nesse momento, nosso preço de tabela tá R$ 165,59, se eu não me engano. 159 centavos ou 58. Mas o inferior tá R$ 165, tá? Então, entenda também esse preço de tabela. Entenda o preço da tua região. Aí você faz uma média com tudo isso, tá? Porque a gente não sai assim, eu vou cobrando aleatório. Eu quero cobrar R$ 500 na minha sessão, tá? Não é que você não pode. Você pode, mas primeiro responda a esses pré-requisitos aqui. Entenda o preço da tua região. Não adianta você querer cobrar R$ 500 e de repente você tá num lugar onde as pessoas não têm poder aquisitivo para isso, tá? Fran, mas eu vou atender online. Tá tudo bem, mas você precisa estudar esse mercado antes, tá? A gente tá falando de negócio, gente. Quando a gente fala de negócio, a gente precisa ter estratégia. Se você não tem estratégia, o negócio vai falir. Então, cuidado. Pensa na tua sessão, pensa na qualidade daquilo que você entrega, pensa na tua dedicação, avalia os preços aí da tua região, avalia o preço de tabela também, porque isso faz toda a diferença. Trabalho com TCCs. Bem diretaça, assim, puf. É assim que a Fran trabalha. Gente, deixa eu responder as perguntas de vocês. Aqui na interrogação, acho que tinha, deixa eu ver se vai aparecer pra mim, que não tava aparecendo. Os pacientes aceitam o valor, mas me pedem para fazer quinzenal por não poderem manter. Deixa eu ver se é só isso que o que fazer? Gente, não fica adaptando o preço da tua sessão à realidade do teu paciente. Compreenda se ele não pode pagar semanal e tá tudo bem, acolha ele quinzenal. Porque senão vira uma bagunça, tá? E fica desrespeitoso com os nossos pacientes. Porque aí de repente, esse não pode? Então era 150, mas pra você eu vou fazer 100. Daí o outro vem e paga 150. Daí o outro paga 120. Aí eles se encontram, um tá pagando 120, outro tá pagando 150 e não tem uma plausibilidade. Como é a plausibilidade lá do, por exemplo, olha, como eu reajustei mais vezes aqui ao longo desse ano a minha sessão, eu repasso esse preço novo só para os pacientes que estão chegando. Isso é plausibilidade. Mas quando um te paga esse valor porque é o que ele pode, outro te paga outro valor porque é o que ele pode, desculpa a palavra, mas virou uma prostituição esse negócio. Não dá. Precisa alinhar para você. E aí esse é o preço. Essa foi uma dúvida de uma das minhas mentoradas também. Fran, eu posso fazer uma sessão primeiro e compreender a realidade da pessoa? O que eu orientei? E, gente, vocês não precisam concordar com o que eu tô falando, tá? Eu falo aqui do que eu vivo, do que eu sei que dá resultado e do que eu sei que vai funcionar pra você. Mas você não precisa concordar. Mas eu te falo, eu não acho congruente. Porque aí fica aquela coisa do, esse pode mais, vou cobrar mais. Esse pode menos, vou cobrar. Não! Qual é o preço do teu serviço? Defina isso pra você e acabou. E vai ter gente que vai poder pagar e que bom, sejam bem-vindas. Vai ter gente que não vai poder pagar e tá tudo bem também. A gente respeita, aceita, entende, compreende. Você pode reservar horários específicos na tua agenda na qual você vai poder acolher aquelas pessoas que não podem pagar. E aí, de repente, quando uma pessoa vier e quiser o preço social e você tem 5 vagas na tua agenda pra isso, você tá com as 5 cheias, você tá com integridade pra dizer, olha, infelizmente eu não tenho, eu atendo só 5 vagas nesse preço, essas 5 vagas estão preenchidas agora. Se fizer sentido para você aguardar, assim que liberar uma vaga eu te aviso, porém é importante que você busque auxílio de outro profissional, porque talvez eu acredito aqui que vai demorar, enfim, você dá toda a explicação ali pro paciente. Mas aí fica justo com os demais, entende? E aí você recebe no preço social aqueles que precisam de verdade. E Fran, eu sou obrigada a atender preço social? Não, claro que não. Gente, eu nunca atendi preço social. Sabe por quê? Porque eu contribuo de outras maneiras. Preço social não é a tua única forma de contribuição. Você pode contribuir um monte, especialmente através aqui, disso aqui. Sem você pagar nada. Sabe por quê? Porque você vai lá e entrega conteúdo de valor para as pessoas. Eu já cansei de receber feedback de gente dizendo coisas incríveis, surreais, que chegaram a me arrepiar. Porque assistiu um vídeo, porque assistiu uma live, porque assistiu... Olha que louco isso. É surreal quando você começa a entender que aquilo que você sabe e que às vezes você nem considera faz a diferença na vida de alguém que talvez nunca acessou esse conteúdo, ou que talvez acessou esse conteúdo, mas não conectou com outra pessoa, conectou com você. Então se trabalha dentro dessas perspectivas, tá? Legal, tu também, Isis! Show! Tamo junto, meu coração, na nossa TCC. Deixa eu só ver que eu tinha travado aqui os comentários, né? Mas show, voltou agora. Gente, o que mais que tem de pergunta? Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Aqui, deixa eu ver. Devemos adequar o valor à região, cidade pequena? Gente, como eu disse, tá? Então, é bacana que você faça um estudo, até para você entender o poder aquisitivo da tua região, tá? Então, de repente, você vai avaliar o preço de tabela sempre, aí você pode fazer uma média com os preços da tua região. Como que eu faço para saber o preço da minha região? Gente, você tem que pesquisar? Vai pesquisar com os outros psicos, manda mensagem, pergunta, descobre qual é o valor que eles cobram também, tá? Então, de repente, você vai entender que todos os psicos da tua região estão cobrando em torno de 100, 150, quer dizer, de 150, 180, e aí o preço de tabela é 160 e pouco. Aí daqui a pouco
você começa cobrando 100, as pessoas vão estranhar, elas vão dizer, ih, caramba, tá? E outra coisa, gente, estar em cidade pequena não é um indicativo de que você tem que cobrar pouquinho pela tua sessão, tá? Eu tô numa cidade, eu não sei como é uma cidade pequena pra vocês, eu tô nesse momento numa cidade com 17 mil habitantes no interior do oeste de Santa Catarina, tá? É aqui que eu tô, com 17 mil habitantes. E eu cobro um preço muito justo pela minha sessão aqui, e as pessoas vêm. E aí, Fran, às vezes me perguntam, Fran, e aqueles que não podem pagar, de repente, aquele... né? Porque como eu não dou desconto, eu gosto de trazer outras possibilidades para os meus pacientes. Exemplo, cartão. Então, de repente, a pessoa, Fran, fica um pouquinho, né, tem como mexer nesse preço, tal. Eu digo, olha, eu não mexo no preço para ser íntegra com todos os pacientes. Mas, se de repente você quer pagar X sessões e quer parcelar no cartão, você pode parcelar em mais vezes e aí fica mais suave para você, fica mais tranquilo. Se você acha que é congruente, então, de repente, começar quinzenal, o que eu digo para os meus pacientes sempre é, o ideal é a gente começar semanal. Mas se você acredita, entre começar semanal, né, e não poder fazer, e a gente começar quinzenal, então a gente começa quinzenal. São ajustes que a gente vai fazendo com o paciente, tá? Mas eu sempre busco os ajustes em outros sentidos que não sejam necessariamente o preço, mexer no preço, tá? Devemos adequar o valor à região. Então, beleza, cidade pequena, acho que eu respondi, né? Deixa eu ver, era Gé, né? Gé, então isso, tá? Não é pela cidade pequena que a gente se baseia, mas entendo o preço da tua região, preço de tabela e calculo justo, beleza? E daqui a pouco vai destoar, tá? Vai destoar conforme você vai tendo muito resultado. Gente, o preço vai destoar hoje. Eu não conheço aqui na cidade que eu tô alguém que cobre o preço de sessão que eu cobro, tá? Mas tem paciente pra mim, tem paciente pra eles também. Inclusive eu tenho mentoradas aqui, eu tenho 3 mentoradas aqui nessa cidade, tá? Todas elas têm, não, uma não tem paciente porque ela ainda não começou a atender. As outras 2 têm pacientes, cobram o preço que elas consideram justo, eu cobro o preço que eu considero justo, e numa cidade com 17 mil habitantes tem paciente pra todos. Então imagina você aí na cidade que você tá? Irineia, você tá curiosa pra saber o preço da minha sessão? Então quem quiser saber o preço da minha sessão, fica comigo até o final da live, que no final da live eu conto pra vocês, tá bom? Pode ser, Irineia? Muitas pessoas que me procuram geralmente não passam o valor de cara. Falo, podemos ajustar e eles não voltam. Tá vendo, Joyce? Porque talvez a pessoa entenda que nem você sabe quanto vale a tua sessão, entende? Não é uma abordagem legal. Quando a pessoa nos aborda, a gente não deve falar o preço logo de cara, a gente primeiro precisa agregar valor, mas a gente precisa passar o preço pra essa pessoa, porque é o que ela quer. Se você chega num lugar, você quer saber o preço de uma coisa, e a pessoa não te dá, a gente mais se irrita do que fica grato por aquilo, tá? Pode sim, Irineia? Então tá show, ó. No final da live eu falo o preço da minha sessão pra vocês, tá bom? Gente, ali respondendo a Joyce então, tá? As pessoas que me procuram geralmente não passam o valor de cara, falo que podemos ajustar e elas não voltam. Então assim, você precisa dar pra pessoa certeza que tu sabe quanto vale a tua sessão. Senão a pessoa vai se sentir insegura, tá? Ela vem pra você pra se sentir segura. Aí ela chega e nem tu tá seguro pra falar o preço da tua sessão, tá incongruente, tá? Então fala assim o preço da tua sessão. Começa gerando valor. Então acolhe bem essa pessoa. Como que gera valor, Fran? Lá dentro do Verde Psico eu faço um passo a passo disso, mas vou trazer aqui de uma forma bem rápida e simbólica pra vocês, tá? Pra dar já esse alinhamento. Então o que a gente faz? A gente primeiro faz um bom acolhimento, tá? Eu normalmente acolho os meus pacientes todos em áudio, pra eles entenderem a partir do meu estado emocional, não do deles, que no geral não vai estar tão bom se eles estão procurando por terapia. Então eu acolho muito bem, eu agradeço por aquele contato. Eu sempre sou super animada nos meus áudios, faço um acolhimento bem gostoso, sim, de verdade. Tanto é que tem pacientes que me devolvem a mensagem dizendo: só com esta mensagem aqui já me deu mais vontade ainda de ser atendido por você. Olha que legal. Porque eu gosto de passar isso para os meus pacientes. Eu quero que eles se sintam bem comigo. Eu quero que eles sintam uma energia positiva, valorosa. Eu quero que eles entendam que se eles não estão legais, eles vindo para mim, eles vão sim encontrar meio de se sentir legal, tá? Então faz um bom acolhimento, compreende um pouquinho do contexto, do porquê desse contato da pessoa, se a pessoa se sentir à vontade para falar. Se não, você pode falar algo rápido ali do teu próprio atendimento, da tua própria abordagem, algo que soe como gostoso para a pessoa, e aí fala o teu preço, tá? Fala. Porque não é isso que vai fazer a pessoa não voltar, se porventura ela já está determinada a não fazer. Se porventura também ela só quer saber o preço. Tem muita gente que vai fazer contato só para saber o preço, tá, gente? Para se alinhar, para entender se faz sentido, se não faz, e tá tudo bem. Tem gente que vai perguntar o preço, não vai agendar, depois de um tempo vai agendar. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Comigo já aconteceu de fazer contato e não agendar. Depois de um tempo agendar, e já aconteceu também de a pessoa vir fazer contato comigo, de repente achou que tava cara a minha sessão, né, com certeza achou que não agendou e foi para outro profissional. Daí eles vão para outro profissional e já aconteceu de voltar para mim.
e de dizer, olha, eu devia ter feito com você, fui para outro profissional, não conectei, e aí eu sempre defendo o outro profissional, porque não vou ser eu dizer, não. Eu digo, olha, tá tudo bem que você não se conectou, porque é isso mesmo, às vezes é a identificação, às vezes é a abordagem, não desmerece em nada o trabalho do outro profissional, mas se você acha que faz sentido, né, você encerra o processo certinho com ele, tá tudo bem, vou ter o maior prazer de te receber, tá? Então já aconteceu de tudo, tá, gente? E vai acontecer, tá tudo bem, tá? Mas isso não desmerece em nada as nossas sessões. Deixa eu ver o que mais vocês estão mandando. Formei agora, devo investir em alugar um espaço para atender, moro em cidade pequena, ou procuro outros aspectos. Manu, eu tenho uma Manu aqui em casa. Manu, se você formou agora e você acredita que atender presencial é muito importante para você, você pode fazer sim um aluguel, aluga um espaço, de repente subloca uma sala, divide com alguém para você não ter todo um investimento. Se porventura você não tem muito dinheiro para investir agora, começa no online, que você vai ter menos despesas aí, vai ter que investir menos, tá? E você já começa a se inserir nos atendimentos. Não tem uma regra, tá, gente? Mas ambos trazem muito resultado. O resultado do processo terapêutico, ele não está no como que eu vou atender esse presencial online. Ele está na nossa abordagem, na forma de trabalhar com o nosso paciente, tá? Então avalia quais são as tuas condições, tá, Manu? Se é viável para você, se você tem aquele dinheiro para de repente investir um tempo sem ter num primeiro momento o retorno, porque isso pode acontecer, tá? Quando eu comecei com uma única paciente, eu cobrava R$100 por sessão. Então, eu tinha R$400 por mês, eu não pagava todas as minhas contas do mês com aquilo ali, tá? Do consultório. Então, avalia se você tem essa condição, e se você tem, tá tudo certo, de repente é um desejo para você atender presencial. Agora, se não, reduz os teus custos, aquilo que você investiria. O que eu faria hoje? Eu não investiria num espaço físico, e esse dinheiro do espaço físico eu investiria em divulgação, em fazer o meu nome ser conhecido, as pessoas conhecerem o meu conteúdo e me tornar uma referência, uma autoridade. Porque depois disso, as pessoas vão desejar o meu trabalho, e aí eu posso escolher se eu quero atender presencial ou online, tá? Mas não tem nada de errado em nenhum dos dois. Tem aquilo que faz sentido para você e cabe no teu bolso, sem comprometer outros aspectos. Uma vez eu me enrolei para dar o valor da sessão, o paciente repetiu toda a pergunta sobre o valor. Fiquei mortinha de vergonha. Show! É isso. A pessoa quer saber. Então, gente, eu faço um áudio rápido para a pessoa. Ai, fulano, gratidão enorme pelo teu contato, obrigada pela confiança, tatatá. Se eu já sei um pouquinho do contexto, porque às vezes a pessoa já falou, eu respondo ali pra ela, digo, nossa, que bacana. Você diz, olha, deixa eu te contar, eu trabalho com TCC, e é, sei lá, das melhores abordagens pra trabalhar com esse assunto específico que você tá me trazendo, e acabou, e o preço da sessão é X. E eu trabalho com, o ideal é que a gente comece, eu brinco com os pacientes, às vezes eu brinco com as pessoas que eu nem conheço, né, mas é o meu estilo de trabalho, eu gosto de trabalhar nessa linha da leveza, tá? Então eu brinco com eles que eu digo, olha, em relação ao tempo de sessão, a periodicidade, se a gente começa com semanal, quinzenal, mensal e tchau. E aí eu explico pra eles. Eu brinco assim com os meus pacientes, por quê? Porque o ideal é que a gente comece o processo semanal, por causa do nosso treino mental, e eu explico tudo relacionado com a forma de trabalho que eu tenho. Conforme a gente vai sentindo as melhorias, as mudanças, a gente já vai passando pro quinzenal, depois a gente passa pro mensal, pra que a gente vá fazendo essa manutenção, e depois, de verdade, é tchau. É tchau por quê? Porque é o momento em que você já tá bem, você não precisa mais do processo terapêutico, você já enraizou os teus novos comportamentos. Então tudo isso ali já tá embutido num áudiozinho rápido, 2, 3 minutinhos, onde eu explico tudo. Tem preço, tem a questão das sessões, tudo que o paciente me pediu, eu já mando por ali, tá? Como captar pacientes online? Devemos escolher um tema específico para gerar conteúdo? Sim! Para captar, Aline, marketing de conteúdo, tenha um nicho, trabalhe bem os teus perfis e leve conteúdo de valor que conecte com as pessoas. Quanto mais você tem clareza do teu nicho de trabalho, mais você conecta com as pessoas certas, tá? Porque trabalhar marketing digital não é você sair conectando com todo mundo, porque você não vai conseguir conectar com todo mundo. Então entenda qual é a persona que você quer trabalhar, qual é a faixa etária dessas pessoas e tudo mais, e aí você consegue alinhar um marketing congruente, as pessoas certas, tá? O que são as pessoas certas? As pessoas do teu nicho vão começar a se conectar com você e aí você passa a gerar valor para elas também, elas desejam o teu trabalho, tá? A Joyce eu respondi, né? Deixa eu ver. Vamos ver. Muitas pessoas que me procuram geralmente não passam... Ah, tá, esse aqui eu acho que eu já botei, né? Elas não voltam, beleza, da Joyce já foi. Fran, o que você acha de fazer... Ah, aqui, ó. O que você acha de fazer a primeira sessão gratuita? Eu não gosto, tá, gente? Eu também não recomendo. Eu não acho legal, eu não faço. Eu não fazia a sessão gratuita nem na época que eu atendia coaching, que era uma recomendação fazer a sessão 0, tá? Nem lá eu fazia a sessão gratuita. Sabe o que eu fazia lá? Quando eu comecei, que eu cobrava R$3.000 pelo meu processo,
eu dizia pra pessoa assim, olha, a primeira sessão é o valor de R$300. Se você achar que é congruente a gente fechar o processo terapêutico, eu vou descontar esses R$300 do preço do processo de coaching, né, não processo terapêutico. Eu vou descontar esse valor. E se você achar que não faz sentido pra você o processo, tá tudo bem. Você só investiu esses R$300 e você leva de brinde aí, de bônus pra casa, essa primeira sessão, que certeza que vai ser extremamente valorosa. Acabou. E aí eu fazia uma sessão top, matadora, a pessoa saía muito satisfeita e no geral ela ficava, né, nem saía, ela queria ficar, tá? Então, eu não gosto, não faço e não recomendo, tá, Joyce? Eu não acredito que é isso que vai fazer a diferença aí na tua captação, beleza? É muito mais valoroso que você cobre sim e faça uma sessão extraordinária no primeiro momento. Gente, eu vou com tudo pra minha primeira sessão. Eu vou com sangue nos olhos, no melhor sentido da palavra, se é que há. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa saia assim... O meu trabalho de primeira sessão é pra pessoa sair assim, ó... Por que eu não vim aqui antes? E eu ouço isso muito dos meus pacientes, tá? Fran, por que eu não te achei antes? Por que eu não vim antes? Ou aquela outra fala do, meu Deus, eu posso trazer meu marido? Eu posso trazer minha filha? Eu posso trazer minha mãe? Né? E eu brinco com eles que eu digo, não, calma, você pode trazer todo mundo, mas não agora. Vamos cuidar de você primeiro, depois a gente pensa no restante, tá? Então vai pra tua primeira sessão pra fazer isso, beleza? Vamos lá. Fran, você recebe no seu primeiro atendimento todas as sessões? Não, Lid, não. Eu alinho com os pacientes como fica congruente pra eles, tá, gente? Então, assim, ou você pode me pagar cada sessão, ou uma vez no mês, e aí todo início de mês eu vou te enviar, então, uma mensagem dizendo quantas sessões a gente fez, tá bom? Porque aí facilita pra gente avisar pros pacientes, facilita eles lembrarem. Tem paciente que esquece mesmo, tá, gente? Não é por maldade, tá? Então, é legal que a gente consiga fazer isso, beleza? Percebi que muitos pacientes chegam na malandragem, já procurando valor social. Entendo que muitas pessoas de fato precisam, mas outras podem pagar integralmente e não querem. Show! É isso mesmo, Raimundo. Né? É mais ou menos o que a gente falou há pouco. A gente precisa entender. Então, assim, a gente não pode ser refém do preço social. Cobre o preço justo pela tua sessão. Reserve na tua agenda, se isso é importante pra você. Reserve na tua agenda, e é a única forma que você vê de contribuir, né? Reserva esse espaço na tua agenda, sei lá, 2, 3, 4, 5 horários, quantos você achar congruente. Mas aí você vai avaliar quais são as pessoas que realmente necessitam desse preço social, tá? E aí a gente vai encontrando outras formas de contribuir que também são bem valorosas. Respondi ali, Lídia. Show? Então, gente, é assim, tá? Se a pessoa quer me pagar toda a sessão, ela vai me pagar toda a sessão. No geral, agora que eu tô praticamente só dentro do online, né, em função da pandemia e tudo mais, as pessoas me transferem, enfim, e tá tudo certo. E aqueles que não, que preferem uma vez no mês, aí eu aviso lá no comecinho, olha, mês de, sei lá, nós temos que mês, março, né? Então mês de fevereiro a gente fez 3 sessões, no dia tal, tal e tal, tá? E aí a pessoa já sabe, já manda ali a conta, ou Pix, sei lá, pra ela fazer, e deu boa, fica tudo certinho, beleza? Acho que respondi dali, né? Gente, deixa eu ver as demais aqui que vocês tinham mandado. Deixa eu só fechar isso aqui pra gente conseguir o desfecho na sessão. Do desconto eu já respondi, né? Deixa eu só ir riscando aqui. Então, desconto eu respondi? Acho que eu respondi, né? Desconto, respondi. Desconto não acho que é congruente, não trabalho com desconto, prefiro ser a profissional do resultado do que do desconto, porém, se você acha que é uma coisa interessante pra você, tá tudo bem, não tem nada de errado, desde que você tenha plausibilidade, tá? Você não dá desconto por dar, você dá um desconto por uma razão específica. Mas, de novo, eu vou reforçar, eu não trabalho assim, tá? E também não é assim que eu ensino os meus mentorados. Mas pra te acolher, caso você goste muito de dar desconto, aí você trabalha uma questão específica. Por exemplo, o teu paciente vai chegar e vai te pagar as 4 sessões do mês antecipadas, e aí de repente você quer reconhecer ele por isso, você vai dar um desconto? Tem plausibilidade, pelo menos, tá? E aí fica congruente. Mas por que não? Por que eu não dou? Porque eu não acredito que é 20, 30, 40 reais aí num processo terapêutico, né, nas sessões do mês, que vão fazer a diferença, tá? Que vão fazer o meu paciente ficar. Porque o que faz um paciente querer ficar é resultado. Simples assim, tá? E quando tem muito resultado, no geral, ele nem vai pensar no desconto. E aquela outra questão, tá? A gente também tem que entender se o paciente está levando como uma prioridade. Porque aí, de repente, é prioridade o passeio do final de semana, a pizza, o comprar qualquer coisa aleatória, mas não é uma prioridade pagar o processo terapêutico. E aí, aqui, nós estamos falando enquanto profissionais, tá? Aqui eu saio da parte do humano, do acolhimento, porque eu amo ajudar, gente. Eu sou um perigo, eu tenho que me cuidar, porque se duvidar, eu tô ajudando em tudo quanto é canto. Eu mando no direct, eu vou acolhendo, mas eu tenho que cuidar. Por isso que eu trago isso pra vocês, porque eu sei, é uma armadilha que eu também entro às vezes. Eu tenho que estar toda hora antenada, porque o desejo que a gente tem de ajudar, ele é muito grande. Mas a gente precisa deixar ainda maior o desejo que a gente tem de se ajudar primeiro, porque aí a gente se fortalece muito e ajuda muito mais, tá? Eu já decidi que eu reservarei uma cota de 20% total de atendimentos para valor social. O resto é integral e tchau! Show, Raimundo! Adorei! Você faz as evoluções do prontuário ou no PC? Gente, eu uso papel e caneta sempre, tá? Não vale a pena, Manu, se o convênio vale a pena, né? Eu vou fazer uma live pra vocês só falando disso, tá?
Mas, gente, os convênios pagam um pouquinho, tá? Então você tem que entender qual é o teu propósito. Teu propósito é ganhar dinheiro? Se é ganhar dinheiro, não vale a pena. Teu propósito é atender muitos pacientes para ter muita experiência e desenvolver tuas expertises, daí vale, tá? Mas se é dinheiro, não vale, tá, Manu? Não é congruente. O que mais, gente? Desconto respondido, então. O que mais que eu tenho aqui? Como fazer o paciente entender o valor e não o preço? A gente falou um pouquinho disso, tá? O que é essa ideia do valor? A pessoa precisa entender que o teu conteúdo é relevante para ela e fazer diferença para ela, tá? No gratuito a gente vai fazer isso daí, tá? Olha o tamanho da contribuição social que já tá envolvida ali. A pessoa começa a se conectar com o teu conteúdo, entender, gente, o meu marketing nunca foi feito na base nem de usar link para contato. As pessoas que fizeram contato comigo, elas nunca tiveram acesso nem a um link com o meu WhatsApp. Vocês têm noção do que é isso? A pessoa, quando ela vê valor no teu trabalho, mesmo que você não tenha deixado o link, ela te acha. Que daí os meus pacientes me achavam por direct, eles pediam ajuda para os que eles sabiam que já eram meus pacientes, se tinha esse contato, eles mandavam no e-mail. Eu nunca coloquei, tá? Por quê? Primeiro, pra mim não fazia sentido. Eu nunca tive também muitos horários assim, então a minha agenda foi enchendo e eu não fui fazendo muita questão de abrir muito, porque eu fico meio desesperada se tem muita gente querendo atendimento e eu não posso oferecer esse atendimento, tá? Mas as pessoas vêm, quando elas conectam com o teu trabalho, elas vêm. Eu nem tô numa fase de captação de pacientes, porque como eu falei pra vocês lá no comecinho da nossa live, né, como eu me dedico quase que integralmente ao Viver de Psico, eu preciso atender um número bem reduzido de pacientes, tá? Mas o que acontece ali é que, atendendo esse número reduzido de pacientes, eu acabo, enfim, abro os horários, né, enfim, para conseguir acolher todo o pessoal do Viver de Psico, mas acabo trabalhando muito valor. Como eu trabalhei muito valor já, eu tenho um outro perfil, né? Eu nunca captei pacientes aqui através do Viver de Psico. Aqui esse perfil é voltado só para ajudar os psicos a de verdade verem a psicologia. Mas lá no meu perfil, Fran Valdrigues, lá no pessoal e não, porque já usei ele muito pro profissional, eu hoje não faço nenhum tipo de marketing, nada para captação, inclusive eu quase nem tô postando lá, eu quase nem apareço por lá. Mas ainda assim, hora ou outra, vem alguém pedir informações sobre atendimento, tá? O que é isso? Isso é você gerar valor. Então, como eu fiz um trabalho de marketing bem grande lá com eles, de estar presente, de estar contribuindo muito, de estar trazendo lives e tudo mais. No ano passado, nessa época, quando começou a pandemia, eu fiz 20 lives com eles, sobre tudo que vocês possam imaginar, assim, que eu acreditava que ia contribuir com aquele momento. E foram momentos de muito valor. Eu passei lives lá com eles de 2h30 e eles ficavam comigo do começo ao fim. Era surreal, assim, foi de arrepiar aquele desafio, foi incrível. E aí o que acontece? Muita gente se conectou comigo desde lá e nunca mais parou essa conexão, entende? Então eu parei de divulgar, parei de fazer marketing ali, porque eu não queria captar mais, porque não quero captar agora, porque agora não dá, porque eu não vou pegar um monte de paciente para não fazer um trabalho de excelência, eu também não vou pegar vários mentorados para não entregar o melhor de mim. Então mesmo não estando fazendo, quando o trabalho tem valor para essas pessoas e conecta, elas continuam te procurando. Então para o teu paciente entender o valor e não o preço, ela precisa entender que aquilo que você entrega realmente faz a diferença para ela. E isso ela vai compreender e vai entender através do teu marketing. Tá? Deixa eu ver. Manu, tabela para acompanhar o pagamento dos pacientes? Eu anoto, tá, gente? Tem que anotar, tá? O paciente já te pagou, você anota que ele pagou. E aqueles que não te pagaram, você sabe que no comecinho do mês você vai ter que avisar. Mas eu não uso nada no computador, tá, gente? Meu marido já fez tabela pra mim, horrores. Mas, amor, é só você alimentar a tabela. Mas eu não vou alimentar a tabela. Eu gosto disso aqui, ó, gente. Vocês veem que eu tô sempre com os meus papeizinhos, ó. Tudo anotadinho. Eu gosto, tá? Se é mais fácil ou não, não é a questão. Eu gosto assim, beleza? Gente, o que mais? Vamos lá. Quero responder aqui as últimas perguntas de vocês que já vieram pra gente poder encerrar nossa live, tá? Qual o preço certo? Qual é o preço certo a ser cobrado? Sabe qual é o preço certo? O preço certo é aquele que você fala firme. É aquele que você sabe que você vai entregar conteúdo congruente para a pessoa que está ali com você. Então não tem um preço específico que seja certo, porque nós estamos em regiões diferentes. De repente um preço que se aplica muito aqui à minha região não vai se aplicar muito aí na tua região. Então o preço certo é sempre aquele que você fala firme e que você sabe que você vai entregar. Fran, mas eu ainda não consigo falar firme. Então treina para falar firme. Você precisa falar firme, porque a pessoa chega para falar com você e você treme na hora de passar o preço, o que ela vai ver de autoconfiança em você? As pessoas percebem. E um psico precisa estar autoconfiante. Eu não vou agendar com um psico que tá tremendo para me falar o preço da sessão. Não vou! Porque eu senti que, cara, não sei, a pessoa tá até com medo de falar o preço. Será que ela acredita nesse preço? Então acredite no preço que você quer cobrar pela tua sessão. Porque é a partir disso que tu vai desenvolver a tua autoconfiança. E não pense que você vai decidir o preço e vai estar mega autoconfiante. Nossa, eu falo super tranquilo. Não vai. Mas você vai precisar treinar. Falar preço de sessão requer que você treine. Gente, quando eu comecei, eu não falava firme. Por mais que eu acreditasse no preço da minha sessão, eu não falava firme porque eu tinha medo que a pessoa achasse que não valia, sei lá, que tava caro. Sabe? Então na hora de falar, eu
dava aquela coisa no coração, dava aquela geladinha, assim. Mas eu, nossa senhora, levava no carão, assim, né? R$100 quando eu comecei. E o que aconteceu lá quando eu comecei que fazia eu me sentir um pouquinho mais preocupada, né? Quando eu comecei numa cidade sem conhecer ninguém, onde ninguém me conhecia, e uma cidade pequenininha, né? E aí, algumas pessoas diziam assim, ai, aqui ninguém acredita na psicologia. Aqui as pessoas não vão pra psicólogo. Aqui quem precisa de psicólogo vai para as cidades do lado, que são cidades maiores, né? A gente tá do ladinho de Chapecó, que é uma cidade maior. A gente tá do ladinho de Concórdia, que é uma cidade que não é grande como Chapecó, mas é uma cidade maiorzinha. Então as pessoas me diziam isso. E eu escutei assim até de algumas pessoas próximas, mas será que é legal você já começar com 100? Será que não era melhor começar com menos? Não que a gente não acredite na qualidade do teu trabalho, devia aquele agrado, né? Mas é que de repente as pessoas podem assustar, né? E gente, eu acreditava tanto naquele preço que eu disse, mas nem a pau que eu saio pra cobrar menos do que isso, porque eu sei que eu vou entregar mais do que isso. Então eu vou estar cobrando até barato. E eu acreditava tanto naquilo, mas daí eu trabalhava, a pessoa sair com a sensação de que estava barato. Tá? Então esse é o alinhamento, é o cobrar firme. Vai pra frente do espelho, se olha lá, se encara, olha no teu olho, ressignifica tudo aquilo que a gente falou no começo sobre o vender, se sinta envergonhado de não vender o teu serviço, se é um serviço que tem poder de transformação na vida das pessoas, e ali você começa a falar mais firme, tá? Atendimento online pelo Skype, tá, Bruna? Eu faço, tá? Mas você pode alinhar aí, e quando você faz lá o teu cadastro no EPSI, você escolhe lá, tá? Você escreve qual é a plataforma que você vai utilizar. Eu gosto do Skype, tá, gente? Porque ele não me dá grandes transtornos, ele não trava, é raríssimo, assim. No geral, quando a internet do paciente não tá muito legal, mas de todo o tempo que eu tenho de atendimento no online, eu tive muito pouco problema, tá? Com o Skype. Mas existem outras plataformas aí que vocês podem utilizar. Na minha cidade, quem é recém-formado cobra R$50, acho muito pouco. A gente precisa saber o que esses profissionais entregam. Sabe, Manu? Se de repente a pessoa tá cobrando R$50, tá entregando uma sessão de R$50, tá justo. Mas se ela tá cobrando R$50 porque ela tem medo de cobrar, mas ela tá entregando uma sessão de 200, tá errado. Tá? Então tá sempre conectado com o quanto que eu tô entregando. E não fiquem olhando muito pro preço dos outros assim, tá? Olha pra vocês entenderem o contexto, mas a gente não tem que se preocupar muito com o preço do outro, porque a gente não sabe o que o outro entrega na sessão dele. A gente tem que se preocupar muito com o preço da nossa sessão, porque a gente sabe o que a gente vai entregar ali, tá? E aí é isso que precisa estar sempre congruente, tá bom? Gente, eu preciso falar que eu tô impressionada hoje com todos vocês aqui em plena sexta-feira. Vocês são surreais, viu? E aproveitando que vocês estão todos aí, eu quero avisar que na semana que vem, nós vamos ter outras 6 lives, tá? Todas dentro desses alinhamentos aqui. Semana que vem a gente vai falar de um montão de coisa importante, pertinente. A gente vai falar muito sobre a questão da divulgação. A gente vai falar de Instagram. A gente vai falar de um monte de coisa bem legal, tá? Então fiquem ligados, porque as lives não vão ficar salvas. Então quando eu começar, 21h37, eu sempre mando o link pra vocês, tá bom? Mando o link lá no Telegram pra quem tá lá. Mando o link no WhatsApp pra quem tá lá. Pra que vocês entrem e não percam nada, combinado? E lembrando que quem ficar até o final vai saber o preço da minha sessão. Talvez alguns de vocês já saibam, né? Acho que tem aluna minha aqui também. Mas daí não conta, tá? Fiquem bem quietinhos. Então, o preço certo é o que você fala firme. Para aumentar o preço, o que você faz? Gente, para aumentar o preço, também dei uma pincelada rápida, tá? Mas para aumentar o preço é assim, ó. Primeiro você entende quanto você tá cobrando e entende quando que você vai aumentar. No geral, a gente faz reajuste de preço quando tudo é reajustado. Começo de ano, fevereiro, março, tá? Eu não gosto de fazer muito no comecinho, tá? Porque muito no comecinho o pessoal ainda tá meio na vibe de férias, depois material escolar, né? Pra quem é mãe, eu que sou mãe, sei como é que é essa fase. Então, eu gosto muito de março, ali, ou algo até um pouquinho mais pra frente e fica congruente, tá? Então, o paciente vem, você já dá pra ele essa clareza, essa explicação. Todo mês X, né, do ano, sei lá, toda mudança de ano, você vai entender o que faz sentido pra você, tá? Em relação também às suas contas, você explica pra ele que tem um reajuste e tá tudo bem. E aí, quando você tá num preço muito pequenininho, que você não vai esperar um ano inteiro pra reajustar, aí você só repassa esse preço novo pros pacientes que estão chegando, porque vai ser desrespeitoso você ficar repassando valores muito mais altos pros teus pacientes. De repente, você estava cobrando R$80 e agora os novos estão te pagando 120. Aí fica um pouco complicado para aquele que estava te pagando 80, tá? Porque ele entrou no compromisso com você e assumiu o compromisso de 80. Então, eu não gosto daí, tá? De ficar repassando, porque não é a responsabilidade dele que eu decidi aumentar antes da data. Então, honra esse compromisso ali que você assumiu, beleza? Live excelente, você é muito simpática, explica de uma forma muito clara. Oh, que legal, Joyce! Obrigada, viu? Fico muito feliz daqui. Você é fera. Oh, Pri, que show! Obrigada, gente. Excelente conteúdo, parabéns. Obrigada, Rafa. Manu, você é top a minha live. Oh, Manu, obrigada, viu? Gente, que massa. Muito, muito feliz de ter vocês aqui, tá? Deixa eu só ver que eu acho que tem mais uma aqui. Não, eu respondi, né? Do quinzenal.
Preço, valor social, tá, valor social também falei, né, gente? Cuida do teu negócio, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia principal para você viver da psicologia. Você precisa entender a psicologia como teu negócio, teu empreendimento, e você precisa fazer isso prosperar. Você precisa entender que quando você paga pelo serviço das outras pessoas, não é você que escolhe quanto você vai pagar, é a pessoa que escolhe quanto o serviço dela vale. Então se ponha a entender quanto o teu serviço vale, para que você possa sim cobrar o justo. Se você tá barrado pelo vender, lembra, convidei, para quem chegou no final da live, ao mais pro finalzinho, eu fiz o convite lá no começo para que todos vocês saiam daqui com muita vergonha, mas não vergonha de vender o teu serviço, vergonha de não vender. Sabe por quê? Porque você está privando as pessoas de terem acesso a um serviço que é de extrema qualidade e que faz muita diferença na vida delas. Então se sinta muito envergonhado toda vez que você não vender. Eu tenho muita vergonha se eu não vender para vocês aquilo que eu acredito que de verdade vai fazer diferença para vocês. Eu não vou deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Tá? Vocês vão ver. Quando a gente abrir aqui as inscrições pro nosso Verde Psico, eu vou fazer questão de vender. Hoje eu não vou vender. Não vou vender porque eu nem tenho nada para vender agora. Nosso programa de mentoria tá fechado. Vai abrir daqui a um tempo, mas não agora. Mas quando for para eu vender, eu vou vender. Sabe por quê? Porque eu sei que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Então seria muito egoísmo da minha parte ficar quietinha. Ai, não, mas eu não vou vender. Ai, que vergonha. Eu morro de vergonha de não vender. E eu fico louca da vida com quem não entra. Sabe por quê? Porque se você quer ganhar dinheiro, você quer viver na psicologia, existe um caminho e eu tô ali pra te mostrar ele, como que você não entra? Eu fico muito doida quando a gente tá com as inscrições abertas. Vocês vão ver. Se vocês continuarem me acompanhando por aqui, quando a gente abrir, vocês vão saber. E é isso que eu quero que vocês façam também. Sabe por quê? Porque a gente não pode se conformar em deixar os outros viverem mal, quando a gente sabe que a gente tem aqui quase que o antídoto para ajudar essas pessoas a viverem muito bem, a lidarem melhor com todos os seus comportamentos, a compreenderem a sua vida diferente, a terem um novo olhar pelas suas relações, pelo seu trabalho, pela vida no geral. Quantas vidas a gente ajuda a resgatar? Isso não tem preço, é surreal. E a sensação que isso gera para nós, para nossa vida, não há dinheiro no mundo que pague. A gente precisa do dinheiro para manter o nosso negócio, mas as reais sensações ali valorosas do nosso trabalho, elas não são pagas pelo dinheiro. E é isso que faz toda a diferença. É isso que faz a psicologia ser tão incrível, ser tão maravilhosa, ser tão sensacional. Eu sou suspeita para falar da psicologia porque eu amo cada um dos resultados que cada um dos meus pacientes atinge, que cada um dos meus mentorados atinge, porque isso só reforça para mim o quanto de valor a profissão que eu escolhi tem, o quanto ela faz a diferença na vida das pessoas. E eu fico doidinha da Silva, quando os psicos decidem não mostrar isso para as pessoas. Eu defendo a divulgação. Vai ter gente que vai dizer não divulgue, faça diferente. Eu quero que divulgue, eu quero que mostre a cara, eu quero que você vá lá e fale para as pessoas, porque agora, exatamente agora, tem uma série de pessoas em casa, vivendo mal, esperando você trazer o teu conteúdo. E aí não deite a tua cabeça no travesseiro e durma em paz se você não estiver trabalhando para isso. Se sinta incomodado, tá?